ótima segunda-feira. Quero você com a sua lição na mão, porque nessa segunda nós vamos falar sobre acusações civis e religiosas. A nossa lição de hoje traz um pouquinho da história de Paulo, começando, falando que Paulo sofreu tremendos abusos em muitos lugares que ele visitou como missionário. Realmente, ao longo da história de Paulo, nós vemos um histórico aí de muita dificuldade quando ele escolheu servir a Cristo. Mas isso fazia com que Paulo, ele valorizasse muito a questão da liberdade religiosa, porque em muitos momentos ele foi perseguido, preso, então a liberdade religiosa tinha um valor muito grande para Paulo. E ele fazia questão de evidenciar isso. Quando Paulo ele enfrentou acusações religiosas, Galho foi decididamente contra o uso do poder do Estado para resolver essas questões. Então, o Império Romano teria sido um lugar muito diferente se cada líder que estava ali tivesse agido da mesma forma como Galho agiu. Só que, perante o Império Romano, as coisas eram muito diferentes. Eles aproveitavam do poder mesmo para fazer o que quisessem, para pisar em quem precisasse pisar. E era dessa forma que algumas vezes as pessoas eram condenadas de forma injusta por conta de questões religiosas, porque o Império Romano não separava as coisas. E Galho já decidiu não misturar o que é religioso do que é governamental. Ao se recusar a julgar assuntos religiosos, Galho se destacou na história como defensor da liberdade religiosa, porque ele não misturava as coisas. Se é religioso, não é comigo, não é assunto meu. Agora, se é algo governamental, a pessoa está ali se recusando a dar o pagamento dos impostos, ela matou alguém, são coisas que competem ao governo dar ali o veredito, fazer o julgamento. Agora, se é algo religioso, não me compete. E assim as pessoas viam Galho como referência de liberdade religiosa. Os juízes romanos que atuaram nos julgamentos de Paulo reconheceram a mesma distinção entre civil e religioso. Falando a Festo, ele disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Então ele se defende, mas permanece ali firme. Eu não fiz nada de errado, nem para a igreja e nem para o Estado. Mas se vocês decidirem que eu tenho que morrer, eu estou pronto para isso. Então Paulo ele mostra ali, que ele não merecia estar ali. Ele deixa claro sua condição de inocência, mas ao mesmo tempo não contraria, não compra a briga. Ele continua ali como um cordeirinho. Estou aqui, se precisar, eu vou acatar com a situação. E quando Paulo ele declarou essa frase, ele separou ali, conseguiu enfatizar para os líderes a separação de igreja e de governo. E mostrou que existe uma diferença muito, muito, muito grande entre você praticar uma ofensa civil e você praticar uma ofensa religiosa. Festo reconheceu a inocência de Paulo dizendo: eu achei que ele não fez nada que fosse passível de morte. Se Paulo não tivesse apelado para César, uma ação legal que não poderia ser rescindida posteriormente, tanto Festo quanto Agripa estariam dispostos a libertá-lo. Paulo foi finalmente enviado a Roma e preso. É muito difícil a gente se conformar com algumas coisas que esses homens passaram. Paulo, João, dentre outros. Porque nós vemos que a única coisa que Paulo fazia era pregar a verdade. E isso era uma coisa que atormentava tanto aqueles que viviam do mal, atormentava tanto aqueles que enganavam as pessoas para conseguir o que eles queriam em questão de poder político e religioso, que a pregação sincera de Paulo, que as verdades ditas por Paulo faziam com que ele fosse extremamente perseguido e até mesmo preso. Durante essa semana nós vamos acompanhar mais algumas situações da vida de Paulo e o quanto Deus estava com ele, porque ele buscava Deus com constância, concedendo sabedoria para que ele agisse da melhor maneira possível em toda e qualquer situação.
Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.